Olá pessoal, vamos aqui para a nossa nona aula do curso de Mecânica Clássica e nessa aula a gente vai dar continuidade, com o que a gente viu na aula passada sobre a resistência do ar. Na aula passada a gente viu sobre essa força de arrasto, sobre essa resistência do ar, e a gente viu que podem ter dois tipos, a gente viu dois tipos de resistência, a resistência linear e a resistência quadrática. Lá a gente viu que essa resistência linear ela é devido à viscosidade do fluido e a resistência quadrática é devido à inércia do fluido. Além disso, a gente viu como, dado os parâmetros de um corpo, como que a gente calcula qual resistência do ar é a mais significativa no problema. E para isso a gente estudou o número de Reynolds. Então aqui agora a gente vai dar continuidade nesse tema e a gente vai falar sobre a resistência do ar linear. Então a gente vai começar trabalhando só com a resistência do ar linear. E por que isso? Porque essa resistência do ar linear vão dar equações mais simples. E depois que a gente terminar de ver essa resistência do ar linear, a gente vai passar para a quadrática. Então a gente vai analisar o movimento vertical e o movimento horizontal com cada tipo de resistência. Resistência linear e quadrática. Então, vamos aqui, vamos começar. Nesse caso, se a gente tem só resistência do ar linear, então a nossa força de arrasto, que a gente chamou de F na aula passada, essa F que depende da velocidade, ela vai ser quem? Ela vai ser menos B vezes V, porque a gente está supondo que a nossa força de arrasto é oposta ao movimento. Então tem um sinal de menos aqui, para a gente achar que é oposto à velocidade. E aqui só representando, a gente vai ter a nossa partícula viajando com uma velocidade v, e essa força de arrasto oposta, então a gente vai ter essa força de arrasto para cá, e essa partícula também vai estar sujeita ao campo gravitacional, então ela vai ter um peso, esse peso é dado por mg, massa vezes a aceleração da gravidade. Então, a equação do movimento dessa nossa partícula vai ser quem? A gente vai ter a segunda lei de Newton, massa vezes a aceleração, lembrando que o ponto é derivada temporal e é a posição da partícula, o vetor posição, ela vai ser igual a peso mais a força F, que é menos B vezes a velocidade. Ou seja, o que a gente vai ter aqui? Aqui a gente pode escrever isso como sendo M vezes V ponto, lembrando que R ponto é a velocidade, então se a gente tem R dois pontos, a gente tem R ponto, ponto. Então, é ponto da velocidade, derivada da velocidade. Isso daqui vai ser igual a mg menos B vezes V. E a gente pode separar aqui esse movimento em duas partes. A parte vertical, ou seja, o movimento em Y, e a parte horizontal. Vamos supor que os nossos eixos sejam definidos dessa forma. Então, o eixo Y é definido para baixo, e o eixo X é definido para a direita. Aqui, a gente está em duas dimensões, a gente está supondo aqui duas dimensões. Então, se a gente tem isso, essa equação daqui, ela vai ter duas componentes. Ela vai ter a componente em X e a componente em Y. E essa equação, ela nos leva às seguintes equações. A velocidade em X, se a gente supõe, aqui para fazer com mais calma, se a gente supõe que a nossa velocidade ela é Vx Vy, e a nossa aceleração é a aceleração da gravidade, então a aceleração da gravidade é zero no eixo X e m vezes g no eixo Y, e a nossa força aqui, que é justamente a velocidade que aparece aqui, ela vai ter essa componente em Vx e em Vy. Então, essa expressão vai implicar em duas equações, uma para x e uma para y, que vão ser m Vx ponto igual a menos B vezes Vx, e a outra equação vai ser m, isso daqui é um m, porque bugou aqui, m ponto y vai ser igual a mg menos B vezes Vy. Então, a gente vai ter essas duas equações. Aqui eu vou chamar essa equação de 1 e essa equação de 2. Então, a gente tem a equação para o movimento horizontal, que é essa equação 1, e a equação de movimento para o movimento vertical, que é essa equação 2 daqui. Aqui tem um ponto, Então, isso daqui é o ponto
aqui. Então, a gente tem essas duas equações. A gente vai começar estudando o movimento horizontal. Então, a gente vai começar lidando com essa equação 1 daqui. Então, nós temos o seguinte. Movimento horizontal. Então, vamos ver o movimento horizontal. A gente pode pensar esse movimento horizontal como se fosse, né, uma partícula. Aqui eu estou pensando num carrinho, né, mas sem considerar a dimensão dele. A gente vai estar que ele vai ter uma velocidade para cá e a força de arrasto vai ser contrária a esse movimento. E aqui, nesse problema, a gente vai impor as seguintes condições iniciais, né? Então, a gente tem uma equação aqui de primeira ordem, né? Então, a gente vai ter essa equação daqui e a gente vai usar o seguinte. A gente vai usar aqui a posição em t igual a 0 seja igual a 0. E também a gente vai supor que essa velocidade no tempo igual a 0, ela vai ser dada por um v0x, é a nossa velocidade inicial. Então, essas aqui são as nossas condições iniciais do problema. Então, utilizando a nossa equação 1, o que a gente vai ter, né? Essa equação 1, a gente pode escrever ela como sendo o seguinte. Eu vou só copiar ela aqui, para a gente ter, para a gente visualizar ela aqui. Então, a gente tem essa equação 1. Isso daqui a gente pode reescrever, né, como sendo o quê? v.x igual a menos b sobre m vezes vx. Esse b sobre m eu posso chamar ele de um certo k, né, só para simplificar. Aqui só o b sobre m eu chamei de um certo k. Então, a equação que a gente tem que resolver vai ser v.x igual a menos k vezes a velocidade de x. Integrando, então, né, o que a gente tem aqui? Essa expressão ela vai ser dv de x dt igual a menos k v de x. Então, dessa equação, a gente vai ter que nosso dvx ele vai ser... Já passa o vx para cá, dvx sobre x. Ele vai ser igual a menos k dt. Integrando essa expressão, a gente vai ter uma integral de dvx sobre vx igual a menos k. Esse k ele é b sobre m. A gente está supondo que esse k não vai depender do tempo, né? A massa e nem o b vão depender do tempo. Então, a gente vai ter uma integral em dt. Aqui, a gente tem o que, então? Na verdade, eu vou só trocar esse índice, né? Vou chamar de um v', e aqui eu vou chamar de um dt'. A nossa velocidade, ela varia de quanto a quanto? Nossa velocidade, né, vai variar da velocidade inicial, aqui que eu chamei de v0x, até uma velocidade que eu vou chamar de vx. Né? E o nosso tempo, ele vai começar em 0 e vai até um certo tempo t. Integrando isso daqui, o que a gente obtém? Então, a integral de 1 sobre v', né, vai ser o logaritmo de v' de x, avaliado nesses pontos v0x e vx. E do lado direito, a gente vai ter o menos k. A integral de 1 vai dar t', né? Então, a gente vai ter t' avaliado de 0 a t. Ou seja, a gente vai ter o logaritmo de v' de x avaliado em vx menos o logaritmo de v' de x avaliado em v0 de x. Isso daqui vai ser igual a menos k, que multiplica avaliado em t e depois t' avaliado em 0. Ou seja, o que a gente tem aqui? A gente vai ter, né, utilizando a propriedade do logaritmo, que logaritmo de v de x menos logaritmo de v0 de x é a mesma coisa que logaritmo de v de x sobre v0 de x, dessa forma. Então, isso daqui vai ser igual a menos kt. Portanto, a gente vai tirar que a nossa velocidade em x, né, só exponenciando essa expressão, essa velocidade, exponenciando essa expressão e jogando esse v0 de x para a direita, a gente vai ter que a nossa velocidade em x vai ser vx0
exponencial de menos k vezes t. Então, essa expressão daqui já é a solução da nossa equação diferencial da velocidade. Então, a gente vai ter que a nossa velocidade, ela vai ser a velocidade inicial multiplicada por uma exponencial de menos k vezes t. Isso daqui é justamente, né, nossa velocidade de x em t. Então, a dependência da velocidade com t é dada por meio dessa expressão daqui. Note o seguinte, né? Então, a gente vai ter essa expressão, né? Note que, se a gente tiver um dado k, né? Então, supondo que um k é dado, a massa é dada, o b é dado, então a gente tem esse valor de k. A gente percebe que, se a gente aumenta esse tempo, a gente vai estar diminuindo esse fator daqui. Por quê? Porque ele é uma exponencial negativa, né? Então, quando eu aumento aqui o tempo, vai ser 1 sobre uma coisa muito grande, digamos que a gente aumente muito tempo, né? E isso vai ficando pequeno. Consequentemente, a gente vê que, quanto o tempo vai passando, né, para um dado k, essa velocidade ela vai diminuindo, como esperado, né? Porque a força de arrasto está fazendo uma força contrária ao movimento, então esse movimento tende a diminuir, porque não tem nenhuma força externa que a gente está considerando aqui para tentar manter ou compensar essa perda de movimento, digamos assim, né? Aqui é conveniente a gente introduzir, então aqui conveniente introduzir uma quantidade que a gente vai chamar de tal. Esse tal ele é definido como sendo 1 sobre k e ele vai ser a massa sobre b. Então, definindo esse tal, a gente pode escrever a nossa velocidade em x de t como sendo dada por vx0, né, só olhando aqui em cima, exponencial de menos t sobre tal. A gente só substituiu essa expressão aqui, né? Note o seguinte, note que esse tal, de fato, tem dimensão de tempo, né? Que a gente percebe que o argumento aqui da exponencial é t sobre tal, e a gente sabe que o argumento da exponencial ele tem que ser, o argumento da função ele tem que ser adimensional. E para a gente verificar isso, a gente tem o quê? A gente tem que a dimensão de tal, ele vai ser quem? Massa sobre b. Então, vai ser a dimensão de massa sobre a dimensão de b. E aqui a gente vai ter que a nossa massa ela vai ser m, e por meio da equação, da nossa primeira equação lá, né? Então, vamos voltar aqui. Por meio dessa nossa primeira equação daqui, né? Olhando para essa equação 1, a gente pode perceber que o nosso fator b ele vai ter dimensão de massa sobre tempo. Para quê? Para que essa expressão aqui tenha dimensão igual dos dois lados, né? Então, a nossa dimensão de b ele é massa sobre tempo, né? Então, aqui a gente vai ter isso daqui, massa sobre tempo. Consequentemente, essa massa aqui vai cortar com a massa de cima, e a gente vai ter que o nosso tal ele tem dimensão temporal, né? Então, isso daqui tá correto, né? Esse argumento de t sobre tal sendo adimensional. A gente percebe que, se o tempo chegar no valor tal, nessa expressão daqui, então se a gente tem t igual a tal nessa nossa expressão, a gente vai ter que a nossa velocidade nesse tempo tal, ela vai ser v de x 0 sobre a exponencial. Então, no tempo tal, a velocidade na posição vai ser a velocidade inicial dividido pela exponencial, né, de 1. Eu vou parar isso daqui por aqui, e hoje a gente obteve essa velocidade, e na próxima aula a gente vai obter a equação de movimento da partícula, obtendo a relação da posição com o tempo.